Vamos lá novamente, vamos gravar novamente esse vídeo. Caiu a luz duas vezes, mas eu já tinha feito, eu já estava desistindo desse vídeo, mas como eu tinha feito o vídeo antes falando desse vídeo, eu tive que me manter comprometida com ele. Mas eu já estava desistindo desse conteúdo porque deu muita luta aqui. A energia que cai, o sistema que dá pane, tudo deu errado aqui. Mas acredito que seja para você essa mensagem. E recomeçando do zero, será que vale a pena investir nessa história numa história que já existe? Porque se a gente olhar bem a fundo, se você não curou todas as feridas emocionais e o cônjuge não foi tratado também de tudo, vai dar muito trabalho essa restauração. Então vamos começar desde o princípio aqui. Há um momento na vida de muitos casais em que tudo parece estar desmoronando. As promessas que foram feitas no altar parecem que estão distantes. A paixão esfriou, a mágoa se acumulou e como poeira nos móveis abandonados. E é nesse ponto que surge a grande encruzilhada: desistir ou lutar pela restauração. E quando a decisão é lutar pela restauração, um novo conjunto de desafios se apresenta, tão intimidador quanto as crises que já se passaram e que destruiu tudo. Reconstruir um casamento não é para os fracos. É um ato de coragem que exige disposição para mergulhar nas próprias feridas, enfrentar verdades dolorosas e escolher o amor quando tudo dentro de você grita para fugir. E eu vou te mostrar isso no decorrer desse vídeo. Mas há algo profundamente poderoso em olhar para os escombros de uma relação e decidir construir algo novo sobre o alicerce que já existe. Deus mesmo nos ensinou a fazer isso através de sua palavra, através da Bíblia. E o primeiro ponto a ser tratado nessa restauração é a confiança fragilizada. Reconstruir a confiança sobre uma rocha agora. O primeiro e talvez o mais devastador dilema de quem recomeça é lidar com a confiança que foi quebrada. Quando a confiança é violada, seja por uma traição, por mentiras repetidas, por promessas não cumpridas, algo fundamental no relacionamento se rompe. É como se o chão sobre seus pés desaparecesse e você se vê em queda livre, sem saber onde vai aterrissar. A tentação após decidir recomeçar é transformar o relacionamento em uma operação de vigilância 24 horas. Checagem de celular, interrogatório sobre onde esteve, com quem esteve, uma análise de detalhes, cada palavra, cada gesto. Mas é aqui que está a verdade nua e crua. Você não reconstrói confiança através de controle. Você reconstrói confiança através de atos consistentes de transparência e integridade, repetidos dia após dia, mês após mês, pelos dois lados, por ambos os lados. O princípio bíblico para isso é a verdade como fundamento. Efésios 4:25 nos instrui: portanto, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A reconstrução da confiança começa com um compromisso radical com a verdade, falar a verdade e acreditar no que o outro está falando. Não são verdades pela metade, não são omissões convenientes, mas transparência total para que o outro tenha confiança total. Jesus nos ensinou em Mateus 5,37: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Um casamento
em restauração, cada palavra precisa ter peso. Cada promessa feita precisa ser cumprida por ambos os lados. A integridade não é negociável. Em Provérbios 12:19 declara: os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. A pessoa que quebrou a confiança precisa entender que mentiras, mesmo que pequenas, destroem o frágil alicerce que está sendo reconstruído agora. Então, a verdade, por mais desconfortável que ela seja, nesse momento, é o único material sólido sobre o qual se pode reconstruir. A parábola dos dois fundamentos em Mateus 7:24-27 é profundamente relevante aqui. Jesus fala sobre o homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha e o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Quando vieram as tempestades, apenas a casa sobre a rocha permaneceu. A verdade é a rocha. Um casamento reconstruído sobre verdade pela metade é aparência, e a aparência vai desmoronar na primeira tempestade. Mas um casamento reconstruído sobre a honestidade radical, mesmo quando dói, tem fundamentos para resistir. Mas, por outro lado, quem foi ferido também precisa exercitar o que a Bíblia chama de misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2,13. Isso não significa fingir que nada está acontecendo, mas significa criar espaços para que a confiança renasça através das evidências concretas de mudança e verdade. O segundo ponto a ser tratado é as cicatrizes emocionais. É o ministério da cura interior. Você decidiu perdoar, decidiu recomeçar, mas então, em uma discussão aparentemente insignificante, você se vê gritando novamente sobre aquela vez quando ele te magoou profundamente. E as cicatrizes emocionais, elas têm essa característica perturbadora. Elas não desaparecem só porque você decidiu seguir em frente. O princípio bíblico é o poder curador do Criador. Em Salmo 147:3 nos dá uma promessa linda. Ele sara os de coração quebrantado e ele cuida das suas feridas. Repare que os versículos não dizem que ele remove instantaneamente todas as feridas. Diz que ele cuida delas. Cura é um processo, não é um evento. Em Isaías 61:1 fala sobre o ministério do Messias. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Ele me enviou para restaurar os de coração quebrantado. A palavra restaurar no hebraico, shabash, significa literalmente enfaixar, atar feridas. É a linguagem médica de cuidado contínuo de uma ferida que até que aquela sare completamente. É necessário que tanto a pessoa ferida entende que está ferida, quanto o agressor que feriu, que abriu essas marcas, entende que precisa ajudar nessa cura. A história de José no Egito também. Gênesis 37:50 é um dos exemplos mais poderosos de lidar com cicatrizes emocionais profundas. José foi traído por seus próprios irmãos. Ele foi vendido como escravo, falsamente acusado e depois esquecido numa prisão. E ele tinha todas as razões para viver amargo. Mas quando reencontra seus irmãos, anos depois,
ele diz algo extraordinário em Gênesis 50, versículo 20. Vocês planejaram o meu mal, mas Deus o tornou em bem. José não estava dizendo que o que os seus irmãos fizeram não doeu. Ele chorou muito quando os reviu, mas ele escolheu ver a mão de Deus trabalhando através da dor dele. Isso é o que permite viver com cicatrizes, sem ser definido pelas cicatrizes. Em Romanos 8, 28, nos promete: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Note bem que não diz que todas as coisas são boas. Não, traição não é boa, mágoa não é boa. Mas Deus pode trabalhar até mesmo através das piores situações para produzir algo redentor. O erro comum é pensar que essas cicatrizes são sinais de que você não perdoou de verdade. Pelo contrário, muitas vezes você até já perdoou, mas ainda dói. Perdão e cura são processos distintos, diferentes. Você pode perdoar imediatamente, mas ainda assim levar tempo para sarar as feridas. Jesus perdoou aqueles que o crucificaram no momento da crucificação, mas as marcas dos pregos permaneceram em suas mãos mesmo após a sua ressurreição. A terceira coisa que precisa ser tratada para que a restauração aconteça e não tenha problemas é expectativas irreais. A santificação é um processo progressivo. Quando um casal decide recomeçar, há uma tendência perigosa de idealizar o que vem pela frente, que no dia seguinte vai levantar um santo do seu lado, uma santa do seu lado. É como se, ao escolherem ficar juntos, apesar de tudo que aconteceu, eles tivessem assinado um contrato que garante que tudo vai ser perfeito daqui para frente. O princípio bíblico nos ensina que o processo é de transformação. Em Filipenses 1,6 nos lembra: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo, até o dia de Cristo Jesus. E a palavra-chave aqui é que ele vai completar. Completar significa processo contínuo. Deus não terminou de trabalhar em você e nem no seu cônjuge. Vocês estão sendo construídos ainda dali para frente. A Bíblia usa a história do oleiro e do barro em Jeremias 18, 1-6. O oleiro, ele trabalha o barro na roda. E quando o vaso sair imperfeito, ele não joga o barro fora. Ele o amassa novamente e o refaz novamente. Deus está constantemente nos remodelando. Esperar perfeição imediata é negar que existe um processo de santificação que dura uma vida inteira. Em Romanos 12:2 fala sobre transformação. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. A palavra grega para transformem-se, metamorfose, está no tempo presente contínuo. Significa transformação constante e progressiva. Não é uma mudança instantânea, assim, de repente, como a borboleta que sai do casulo. A metamorfose da borboleta, ela é rápida, mas essa metamorfose, ela é contínua até o final da vida. Pedro negou Jesus 3 vezes na hora mais crítica. Ele fracassou espetacularmente, mas Jesus não o descartou. Em João 21, Jesus restaura Pedro.
E depois, no livro de Atos, vemos Pedro sendo transformado no líder corajoso da igreja primitiva. Mas essa transformação não foi instantânea, foi um processo. E Paulo, em Filipenses 3, 12 e 14, depois de décadas como apóstolo, ele ainda diz: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para o alcançar, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Então, se Paulo, após uma vida inteira de serviço, ainda via sua jornada espiritual como progressiva, quanto mais nós. A expectativa realista, fundamentada biblicamente, é que haverá crescimento, mas também haverá tropeços. Em Provérbios 24:16 diz: pois o justo cai 7 vezes, mas torna a levantar-se 7 vezes. Isso distingue o justo. Não é um nunca mais vai cair, mas levantar-se cada vez que cai. Então, esse é o problema, achar que o outro nunca mais pode cair, nunca mais deve cair. E geralmente a pessoa cai nas mesmas falhas que não foram curadas completamente. O terceiro ponto a ser tratado para que a restauração aconteça e permaneça é a pressão social e familiar. A quem mesmo você deve satisfação? Quando você decide recomeçar um relacionamento após uma crise significativa, raramente é uma decisão feita no vácuo, do nada. Existem amigos que te seguraram enquanto você choraram, familiares que te acolheram quando você saiu de casa. E agora você está dizendo a eles: nós vamos tentar de novo. O princípio bíblico deixar e unir. Em Gênesis 2:24, estabelece o princípio fundamental. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unir-se à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A palavra deixar é crucial e implica uma separação necessária. Não é uma separação de amor, mas uma separação de dependência, de jurisdição. Jesus reafirma isso em Mateus 19, 5 e 6 e adiciona: portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Note que ele não diz o que a família aprova ou o que os amigos acham melhor. Ele fala sobre o que Deus uniu. Sua aliança matrimonial é primariamente diante de Deus. Em Provérbios 11:14, ele nos lembra: não havendo sábio a direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Conselhos são valiosos, mas há uma diferença entre buscar a sabedoria e permitir que os outros tomem as suas decisões. Você deve ouvir conselheiros sábios e piedosos, sim, mas a decisão final sobre o seu casamento cabe a você, seu cônjuge e Deus. A história de Jó é interessante aqui. Quando Jó está sofrendo, seus amigos vêm para consolá-lo, mas acabam acusando-o e dando conselhos terríveis para Jó. Até sua própria esposa lhe diz: amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó responde: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não aceitaremos o mal? Às vezes, mesmo as pessoas que te amam podem dar conselhos que não são da vontade de Deus. Elas veem através da lente limitada delas próprias o sofrimento e as preocupações que viram você passar, mas não veem a perspectiva eterna de Deus.
Em Gálatas 1:10, coloca a questão claramente. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria mais servo de Cristo. Isso não significa ser arrogante, ignorar a sabedoria das pessoas, mas significa que sua lealdade primária é com Deus e aos votos que você fez diante de Deus. O próximo ponto a ser tratado para que a restauração aconteça e não tenha tantos problemas é perdoar de verdade. Cancelamento total da dívida. Eu perdoo você. São 3 palavras que podem ser ditas com a boca enquanto o coração ainda permanece trancado. Perdão genuíno é uma das coisas mais difíceis de um ser humano pode fazer. O princípio bíblico é o modelo de perdão divino. A parábola do credor incompassivo, em Mateus 18, 21 a 35, é devastadora em sua clareza. Um servo devia uma quantia impagável ao rei, 10.000 talentos, equivalente a milhões de dólares hoje. O rei, movido por compaixão, perdoa a ele toda a dívida. Mas esse servo encontra alguém que lhe deve 100 denários, uma quantia até bem pequena, e agarra-o pelo pescoço e exige dele esse pagamento. E a lição aqui é muito clara. Diante do que Deus nos perdoou, qualquer ofensa que nosso cônjuge cometeu contra nós é infinitamente menor. Em Efésios 4:32, ele nos instrui: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. A frase assim como, ela é crucial. Não é tentar perdoar assim como, não, é assim como. Faça seu melhor. Perdoe da mesma maneira que Deus perdoou a você. E como Deus te perdoa? Em Colossenses 2, 13 e 14 diz que ele cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E o perdão bíblico significa cancelar a dívida. Significa que você não pode mais cobrar essa dívida. Não pode mais usar aquela ofensa como moeda de troca. É como rasgar um contrato de dívida e nunca mais poder legalmente exigir esse pagamento. Mas aqui está o que torna isso possível. Você não perdoa em sua própria força. Lucas 17, 3, 4 registra Jesus dizendo: se o seu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes volta, e 7 vezes voltar a você dizendo estou arrependido, perdoe-lhe outras 7 vezes. Os discípulos, sabendo isso, que isso era humanamente impossível, responderam em Lucas 17:5: aumenta, Senhor, a nossa fé. Eles entenderam que perdão verdadeiro e repetido requer uma capacidade sobrenatural que só vem de Deus. Você não consegue perdoar de verdade confiando em sua própria bondade ou força de vontade. Você perdoa pela graça de Deus, o que está operando através de você. Em Isaías 43, 25, revela como Deus perdoa. E eu mesmo sou aquele que apago as suas transgressões, por amor de mim, e não me lembro mais dos seus pecados.
Deus escolhe não se lembrar mais. Isso não significa que ele desenvolve amnésia divina, mas que ele escolhe não trazer aquelas ofensas à memória novamente, para usá-las contra vós em outras ocasiões. Outra coisa que precisa muito ser tratada é a intimidade física e emocional. O mistério da união. Há uma ironia crucial em relacionamentos em processo de restauração. Vocês estão legalmente casados diante de Deus, não existe divórcio humano válido. Vocês compartilham a mesma cama, mas podem estar se sentindo como dois estranhos. A intimidade requer vulnerabilidade. E vulnerabilidade é exatamente o que se torna impossível quando você foi ferida profundamente. O princípio bíblico é o projeto divino para essa intimidade. Em 1 Coríntios 7, 3 a 5, fala claramente sobre a intimidade no casamento. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com seu marido. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento durante um certo tempo para se dedicarem à oração. Mas como você cumpre isso quando há mágoas? A resposta está em entender que intimidade bíblica não começa no quarto. Começa com conhecimento profundo. A palavra hebraica para relações sexuais é iada, que literalmente significa conhecer. Adão conheceu Eva. É a mesma palavra usada em Jeremias 1,5, quando Deus diz: antes de formá-lo no ventre, eu o conheci. Intimidade verdadeira é conhecer e ser conhecido completamente. É por isso que Provérbios 5, 18 e 19 pode falar poeticamente sobre o prazer sexual do casamento. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a sua esposa da sua juventude, sejam os seus seios dela e a sua constante satisfação. Embriague-se sempre com as suas carícias dela. Mas essa celebração de intimidade física está enraizada em pacto, em aliança. Malaquias 2,14 fala sobre casamento como uma aliança e chama a esposa de mulher da sua aliança. A intimidade floresce no contexto de compromisso seguro, compromisso com segurança. Efésios 5, 25 a 33 apresenta o mistério mais profundo. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou a si mesmo por ela. Cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. A palavra grega para mistério, mysterion, aqui aponta para algo como significado profundo e sagrado. O casamento, em suas dimensões mais íntimas, é uma parábola terrena do relacionamento entre Cristo e a igreja. Cristo se entregou completamente pela igreja. A igreja responde com devoção, confiante. Quando essa dinâmica de sacrifício mútuo e honra está presente no casal, a intimidade física se torna a expressão natural de uma conexão que já existe entre o casal. E Cantares de Salomão, inteiramente dedicado ao amor romântico e sexual. Começa com desejo, 1 e 2, mas culmina em declaração de compromisso, 8, 6 e 7. Coloque-me como um selo sobre o seu coração, pois o amor é tão forte quanto a morte.
Nem as muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. A reconexão íntima, após traumas, requer muito tempo, requer paciência e requer construção de confiança. Mas é possível, porque Deus projetou o casamento para ser um lugar de vulnerabilidade segura para o casal. E o medo de que tudo se repita? Esse também precisa ser tratado, lançando fora todo o medo. Talvez o dilema mais paralisante seja o medo constante de que a história vai se repetir novamente. Cada mensagem não explicada, cada mudança de comportamento traz de volta aquele terror antigo. O princípio bíblico perfeito amor lança fora o medo. Em 1 João 4,18 nos declara: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Isso não significa que você nunca mais terá medo. Isso significa que o amor maduro, o amor de Deus operando em você, tem poder sobre o medo. E o oposto do medo não é ter coragem, é confiança. Provérbios 3, 5 e 6 nos instrui: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando você confia em seu próprio entendimento, as suas interpretações, as suas suspeitas, as suas previsões baseadas no passado, você vive em constante ansiedade. Mas quando você reconhece o Senhor, confiando que Ele está no controle, mesmo do que você não pode controlar, então há paz. Você não pode controlar, então deixa a paz de Deus invadir seu coração. Em Isaías 26:3 promete: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Paz perfeita não vem de circunstâncias perfeitas, vem de confiar em um Deus perfeito, no meio das circunstâncias imperfeitas. A história de Pedro caminhando sobre as águas em Mateus 14, 22 a 33 ilustra isto perfeitamente. Enquanto Pedro mantém seus olhos em Jesus, ele faz o impossível. Ele caminha sobre as águas. Mas quando Pedro olha para as águas e olha ao seu redor, as circunstâncias ameaçadoras o assustam e ele afunda. O mesmo acontece no casamento durante a restauração. Quando você fixa os seus olhos nas possibilidades de traição, nas memórias de dor, nas ondas de circunstâncias que poderiam sinalizar problemas, você se afunda na ansiedade. Mas quando você fixa seus olhos em Deus, confiando que Ele é fiel, mesmo quando os homens falham, você encontra capacidade para continuar. Em Filipenses 4, 6 e 7, oferece o antídoto para essa ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações e graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Note que não diz que suas circunstâncias vão mudar. Diz que a paz de Deus guardará os seus corações e mentes. É uma paz que excede todo entendimento. Não faz sentido lógico ter paz quando você tem razões para ter medo. Mas é uma paz sobrenatural.
A aliança, ela é sagrada. Deus odeia o divórcio, mas ama os divorciados. Entendam isso. Malaquias 2,16 é frequentemente citado, pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Mas precisamos entender o contexto. Deus não odeia o divórcio porque ele é legalista. Ele odeia porque conhece as dores e a destruição e o sofrimento que o divórcio causa em todas as pessoas ao seu redor. O princípio bíblico, a santidade da aliança. Quando Deus instituiu o casamento, em Gênesis 2:24, ele criou algo único entre todas as relações humanas. Pais e filhos são importantes, mas você não deixa seu cônjuge para se unir a seus pais. Amizades são preciosas, mas não envolvem se tornar uma só carne com outros seres humanos. Em Provérbios 2,17, descreve o cônjuge infiel como aquele que abandonou o companheiro da sua juventude e se esqueceu da aliança que fez diante de Deus. A aliança matrimonial é feita diante de Deus. Não há uma terceira parte presente. Uma testemunha divina que torna o casamento mais do que um contrato civil. Em Eclesiastes 5, versículo 4 e 5, adverte: quando você fizer um voto, cumpre-o sem demora. É melhor não fazer do voto do que fazê-lo e não cumpri-lo. Seus votos matrimoniais não foram apenas palavras bonitinhas, foram promessas sagradas que têm um peso eterno. Mas aqui está a esperança. Embora Deus odeie o divórcio, Ele ama os divorciados e Ele quer restaurá-los. Ele odeia a violência, mas ama as vítimas da violência. Ele odeia o adultério, mas ama tanto o adúltero arrependido quanto o cônjuge traído. Isso é crucial você entender. Defender a santidade do casamento não significa condenar aqueles cujos casamentos falharam. Jesus, em Mateus 19, 3 e 9, reconhece que Moisés permitiu sim o divórcio somente por causa da dureza do coração. E há situações onde, por causa do pecado humano, o divórcio acontece, porque existe um coração duro que não perdoa. Mas Jesus aponta de volta o padrão original. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. O ponto é exatamente este. Deus leva a sua aliança matrimonial tão a sério que vale a pena lutar por ela com tudo o que você tem. Com tudo o que você tem. Não porque Deus é um capataz cruel que exigindo que você permaneça em abusos ou misérias. Não, mas porque Ele sabe que o casamento, quando funciona como Ele projetou, é a única e a maior bênção na vida do ser humano. O poder redentor de Deus, Ele faz novas todas as coisas. E essa é a boa notícia do Evangelho. Não é apenas sobre vida após a morte. É sobre vida após o fracasso. É sobre recomeços. É sobre Deus pegando nos erros, nossos pecados, nossos relacionamentos quebrados e criando algo novo de novo. O princípio bíblico da restauração é a especialidade de Deus. A Bíblia é cheia de restaurações, do começo ao fim. Em 2 Coríntios 5,17, declara: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Isso não se aplica apenas individualmente. Isso se aplica a relacionamentos, a Deus,
E Deus está no negócio de fazer coisas novas sempre. Joel 2,25 contém uma das promessas mais bonitas da Escritura. Eu lhes restituirei os anos que foram devorados pelos gafanhotos. Quando pragas de gafanhotos devastavam colheitas em Israel, parecia que anos de trabalho eram perdidos em poucos dias. Mas Deus promete restauração. E Ele pode devolver o que foi perdido. Em Isaías 43, 18 e 19, Ele nos convida a uma nova perspectiva. Esqueçam-se das coisas passadas. Não vivam mais no passado. Eu estou fazendo uma coisa nova e ela está brotando agora. Vocês não a percebem? Recomeçar um casamento significa não ficar preso mais ao passado, mas ter olhos para ver o que Deus está fazendo no presente e no futuro. E a história de Oséias é talvez a mais poderosa ilustração bíblica de um casamento restaurado. Deus mandou o profeta Oséias casar-se com Gomer, uma mulher que seria infiel. Ela o trairia, o abandonaria. Ela acaba sendo vendida como escrava. E então Deus diz a Oséias: vai, mostre seu amor à sua mulher novamente. Embora seja amada por outros e seja adúltera, ame-a como o Senhor ama Israel. Isaías 3:1. Oséias vai, compra sua própria esposa de volta da escravidão e a restaura. Essa é uma parábola viva do amor redentor de Deus por Israel e por nós também. Deus não desiste do seu povo, mesmo quando somos infiéis. E Ele chama maridos e esposas a refletirmos esse mesmo amor incansável. Apocalipse 21:5 registra: aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Note que não diz fazendo todas as coisas novas. Ele, como se ele estivesse criando do zero. Ele diz fazendo novas todas as coisas. Pegando o que já existe, o que está quebrado, e renovando, e restaurando, e redimindo. A graça é suficiente e você não consegue sozinho. Finalmente, o princípio mais libertador de todos. Você não consegue restaurar seu casamento com suas próprias forças. E tudo bem, porque a graça de Deus é suficiente para restaurar. O princípio bíblico, a suficiência é da graça. 2 Coríntios 12, 9 a 10, contém as palavras de Jesus a Paulo. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo respondeu: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Quando você chega ao fim de si mesmo, e quando percebe que não tem capacidade mais de perdoar, não tem forças mais para confiar novamente, não tem sabedoria para navegar nesse processo, é exatamente aí que o poder de Deus se manifesta com mais clareza. Em Zacarias 4:6, ele declara: não por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A restauração do seu casamento não acontecerá porque você tentou muito ou porque seu cônjuge se esforçou bastante. Acontecerá assim porque o Espírito de Deus está operando em ambos. João 15:5 afirma
Jesus nos afirma: sem mim não podem fazer coisa alguma. Isso inclui casamentos restaurados. Mas a promessa é que com Ele você pode. Filipenses 4,13 nos assegura: tudo posso naquele que me fortalece. Note que ele não diz tudo posso em mim mesmo. Tudo posso se eu me esforçar o suficiente. É naquele que me fortalece. A fonte de poder é externa. A fonte de poder é Cristo. Efésios 3, 20 e 21 oferece uma visão emocionante da capacidade de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória. Deus pode fazer mais do que você consegue imaginar dentro do seu casamento. Para a conclusão, é uma história que glorifica a Deus. Recomeçar um casamento vale a pena não apenas por causa dos benefícios do casamento, dos benefícios práticos de preservar uma família ou continuar uma parceria já estabelecida, mas vale a pena porque é a demonstração viva do que é o Evangelho de Cristo. Quando você perdoa o imperdoável, quando você mostra ao mundo o tipo de perdão que Deus oferece ao mundo, quando você escolhe amar alguém que falhou com você, você reflete exatamente o amor de Deus por nós, mesmo quando falhamos repetidamente contra Ele. Quando você reconstrói a confiança após a traição, você testemunha da fidelidade de Deus, que permanece a mesma quando nós somos infiéis com Ele. E o seu casamento restaurado se torna um sermão, sem palavras. Ele proclama que o amor verdadeiro não é baseado em desempenho e que a graça de Deus é real, que as segundas chances existem sim e que Deus está no negócio da redenção desde o começo. E em Romanos 8, 38 e 39 nos assegura: pois eu estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não é uma traição que separa. Não é, pode ser as piores coisas do mundo. Tem gente que fala pra mim: meu casamento não tem restauração. Tem, porque aqui diz que nada, absolutamente nada nos separa do amor de Cristo. E assim também o amor da noiva, né, de Cristo para com a sua noiva. E se esse é o reflexo do casamento do homem com a mulher, o que pode separar? Se nada pode separar você do amor de Deus, então as falhas do seu passado matrimonial, as cicatrizes do presente, os medos do futuro, não podem anular o propósito redentor de Deus para o seu casamento. Ele é maior do que tudo isso. Hebreus 12, 1 e 2 nos exorta: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E assim, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Restaurar um casamento é uma corrida de perseverança, não é um sprint, não é uma maratona. Haverá momentos em que você quer desistir, com certeza. Quando as suas pernas emocionais estão cansadas, quando você não consegue ver a linha de chegada, mas você continua,
porque seus olhos estão fixos em Jesus e não nas circunstâncias. Gálatas 6:9 nos encoraja: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu tempo colheremos, e não, se não desanimarmos. A promessa não é que não será fácil, é que valerá a pena, se você não desanimar no caminho. Tiago 1,12 declara: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. A provação de reconstruir um casamento pode ser a maior batalha da sua vida, mas há uma coroa te esperando, porque aqueles que perseveram recebem. E assim deixamos um testemunho para as próximas gerações. Esse é o motivo fundamental, importante para lutar pelo seu casamento. O testemunho que você deixa para os seus filhos e para as suas gerações futuras. Em Salmo 78, 4 e 7, fala sobre contar às próximas gerações os feitos dignos de louvor do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas que ele fez. Quando seus filhos veem você e seu cônjuge navegando pela tempestade e escolhendo permanecerem juntos, eles aprendem lições que nenhuma aula de escola dominical pode ensinar. Eles aprendem que compromisso vale algo. Pessoas imperfeitas podem ter relacionamentos duradouros. O perdão é possível e é necessário. Deus realmente restaura o que está quebrado. E também aprendem que o amor verdadeiro é uma escolha, não é apenas um sentimento. Malaquias 2,15 pergunta: e por que se Deus os fez um? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Deus se importa com os casamentos, não apenas pelo bem-estar dos cônjuges, mas porque casamentos saudáveis produzem descendência consagrada, filhos que conhecem a Deus e os seus caminhos. Em Provérbios, capítulo 20, versículo 7, ele nos afirma: o justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos? Sua integridade em honrar seus votos, mesmo quando é difícil, é uma herança para os seus filhos, que vale mais do que qualquer patrimônio financeiro. Em Salmos 1:3 descreve a pessoa que se deleita na lei do Senhor como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o seu fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Então note a frase, tudo que ele faz, note a frase, no tempo certo. A árvore não dá fruto imediatamente. Há estações de plantio, de crescimento e às vezes de poda dolorosas. Mas há eventualmente, no tempo de Deus, os frutos. O mesmo acontece com casamentos em restauração. Pode não haver frutos visíveis imediatamente. Os primeiros meses ou até anos podem parecer apenas trabalho árduo, sem recompensas aparentes, mas se vocês permanecerem plantados, se vocês continuarem bebendo das águas vivas da palavra de Deus e de sua graça, então haverá frutos. Em Gálatas 5, 22 e 23, lista o fruto do Espírito Santo. E são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Cada uma dessas qualidades será desenvolvida em você, através do processo de restauração matrimonial. Você então se tornará uma pessoa mais amorosa, mais paciente, mais fiel, não apesar das dificuldades, mas
por causa das dificuldades. E o poder do arrependimento genuíno. Para que a restauração aconteça, precisa haver arrependimento genuíno da parte de quem acusou e de quem causou a ferida. É por parte de quem causou a ferida. Provérbios 28:13 é muito claro. Quem esconde os seus pecados não prospera. A restauração não vai prosperar se alguém ocultar ainda seus pecados. Mas quem as confessa e abandona, encontra a misericórdia de Deus. O arrependimento bíblico não é apenas dizer desculpa. A palavra grega para arrependimento é metanoia, que significa literalmente mudança de mente. Uma transformação completa na forma de pensar e agir. 2 Coríntios 7:10 distingue entre dois tipos de tristeza. A tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação, e não o remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Tristeza mundana é apenas lamentar ter sido pego ou lamentar as consequências. Isso produz morte. Tristeza piedosa é lamentar genuinamente pelo pecado em si mesmo e está determinado em mudar. Lucas 3:8 registra João Batista dizendo: deem frutos que mostrem o arrependimento. João Batista era o profeta do arrependimento. Palavras precisam ser acompanhadas por mudanças comportamentais. O casamento de adultério precisava ter mudança de comportamento, abandono daquele casamento de adultério de Herodes e Herodias. Sem a mudança, não existe arrependimento. Não basta dizer que mudou, e a mudança precisa ser sim visível a longo prazo para todos. Se você foi parte ofensora, entenda que seu cônjuge tem direito de ver evidências de mudanças genuínas na sua mudança. Ezequiel 18:21 e 22 promete: mas se o ímpio se desviar de todos os seus pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo, o que é certo, o que é reto, com certeza viverá. Nenhuma das ofensas que cometeu será lembrada contra ele. É mudança de rota completa, visível. Deus promete que quando há arrependimento verdadeiro, Ele não fica lembrando seus pecados contra você. Dessa mesma forma, quando há mudança genuína e duradoura, seu cônjuge pode aprender a não usar o passado como arma constante. E qual é a importância da comunidade cristã? Se você tiver, em Eclesiastes 4:9-12 nos lembra: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Você não foi projetado para restaurar seu casamento sozinho e isolado. Você, em Hebreus 10:24 e 25, ele instrui: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, mas encorajemo-nos uns aos outros. Isso pode significar buscar aconselhamento ou terapia cristã, participar de grupos de casais na igreja, ter mentores matrimoniais, casais mais velhos que passaram por tempestades e sobreviveram, e permitir que irmãos e irmãs em Cristo orem por vocês e prestem contas a vocês. Provérbios 27:17 afirma: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Você precisa de pessoas ao seu redor que vão desafiá-lo a crescer e confrontá-lo quando necessário, e encorajá-lo quando você quiser desistir.
Tiago 5,16 nos instrui: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Há poder na comunidade transparente, onde você pode ser vulnerável e receber a oração dos irmãos. A esperança que não decepciona. Em Romanos 5, 3-5, apresenta uma progressão linda. Não é apenas isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque nós sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele concedeu. A tribulação de reconstruir um casamento produz perseverança. A perseverança produz o caráter. Em Jeremias, esse caráter produz esperança, e não é uma esperança ingênua de que tudo será perfeito, mas é uma esperança fundamentada no amor de Deus e derramado em seu coração. E agora sim, Jeremias 29:11 é uma promessa frequentemente citada: pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E essas promessas foi dada a Israel no Egito, no exílio, em um dos momentos mais sombrios de sua história. E ainda assim, Deus tinha planos de esperança e de futuro para Israel. Seu casamento pode estar em um momento de exílio, distante do que deveria ser, longe do sonho original, mas Deus ainda tem planos para o seu casamento. Ele ainda está trabalhando, Ele ainda pode trazer restauração e futuro. Em Salmos 30, versículo 5, declara: pois a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Se você está nessa noite longa e escura de crise matrimonial, saiba que amanhã pode vir. A alegria pode irromper novamente. Então, uma palavra final: vale a pena lutar pelo seu casamento. Efésios 6:12 nos lembra: pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa batalha pelo seu casamento não é apenas uma circunstância difícil ou contra o seu cônjuge que é imperfeito também. É uma batalha espiritual. O inimigo de nossas almas odeia casamentos, porque o casamento reflete o relacionamento de Cristo com a igreja. Ele trabalhará incansavelmente para destruir o que Deus uniu lá no princípio. Em 1 João 4,4 nos assegura: aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O poder de Deus operando em vocês é maior do que qualquer força trabalhando contra vocês. Então, vista a sua armadura espiritual. Efésios 13:18: orem sem cessar, permaneçam na palavra, busquem a face de Deus juntos como casal quando possível e não desistam, porque Deus honra alianças. Ele sempre honrou as alianças, desde o Éden, passando pela aliança de Abraão, com Moisés, com Davi, até a nova aliança em Cristo. Deus é fiel às suas promessas e Ele capacita seu povo a ser fiel também. Seu casamento pode ser um testemunho vivo de que
Deus ainda opera seus milagres, que Ele ainda restaura o que está quebrado, que Ele ainda transforma cinzas em beleza e que Ele ainda faz novas todas as coisas. Vale a pena investir na história que já existe entre vocês, porque essa história não é apenas de vocês, mas é uma história na qual Deus está escrevendo a sua própria fidelidade para com a igreja dele, para a sua graça redentora, o seu amor genuíno, seu amor, seu primeiro amor, que nunca desiste. E que Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. Que assim seja no seu casamento, do começo ao fim. Vale a pena buscar a restauração. Essa é a palavra e graças a Deus terminamos e foi entregue como o Senhor mandou. Fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém.